Ok. Vamos aguardando as pessoas chegarem. Os que já estão, sejam bem-vindos. Daqui a pouquinho a gente inicia, mantendo a nossa pontualidade. Bom, no meu relógio aqui são exatamente 15 horas. Eu vou esperar 3 minutinhos. Pontualidade é brasileira, não britânica. Normalmente a gente espera 5, mas hoje vamos esperar 3. Daniel, podemos começar? Acho que estamos Podemos. entrando aqui no segundo minuto, mas nós já temos aqui uma quantidade muito boa de participantes e vamos respeitar quem chegou no horário também, né? Então, nós estamos agora 3:02 da tarde, a gente tinha combinado às 3, seguimos aqui então a nossa agenda. Eu, bom, quero primeiro agradecer ao Daniel Bertuzzi Vilela. Daniel, eu não sei exatamente quanto tempo que nós estamos nesse trabalho em conjunto, mas acredito que mais de 5 anos, com certeza, né? Certeza. Acho que beirando os É, 10. provavelmente, eu não queria arriscar, mas acho que deve estar sim beirando os 10. É, O Daniel é sócio fundador da Sanity. A Sanity está há 25 anos no mercado, médico veterinário de formação, sanitarista, epidemiologista. A gente estava conversando um pouquinho antes, na verdade, em alguns momentos, lá atrás, nas nossas conversas, o Daniel trouxe assim, um pouco da experiência dele também nos processos de auditoria para Global Gap, que o nome era diferente, era Eurep Gap no início, depois migrou para Global Gap, e outros protocolos também, né? Você trabalhou com a parte de rações também, então acho que um pouquinho disso depois a gente explora e discute aqui nessa nossa agenda. Então, Daniel, obrigado, seja bem-vindo também, e vamos aproveitar esses minutos que a gente tem junto para compartilhar um pouco de experiência e o teu conhecimento. obrigado, Jean. Boa tarde a todos. E ansioso aí para trocar informações, ideias e conteúdo. Ótimo. Bom, aqui como nós temos feito, tem sido uma surpresa muito boa essas conversas que a gente tem tido. São públicos muito direcionados, é um público, na verdade, uma audiência bastante direcionada, técnica. E no início dessas nossas conversas,
e reflexões, né, a gente sempre tem trazido o motivo da gente estar insistindo bastante nesses aspectos de auditoria, de qualidade, de prevenção de perdas, de certificações também. Nós vamos ter momentos aqui nós vamos falar sobre esse assunto, sobre rastreabilidade, que foi o último encontro que nós tivemos, sobre a questão da segurança do alimento. Então, todo o conjunto de conteúdo que a gente aborda dentro aqui do nosso trabalho, diretamente pela Paripasso, mas também com os nossos parceiros, né? Nesse caso é interessante que com a Sanity a gente tem uma relação construída diferente, mas eu acho que ela é muito saudável, né? Ela é desafiadora sempre, né? É, eu acho que a Sanity exerce, o Daniel com o seu time todo exerce o papel muito bom de um cliente exigente, e é importante porque nos puxa no desenvolvimento, e a gente também tenta gerar negócios nesta relação com o nosso cliente. Então, a gente tem troca de serviços que acabam acontecendo, e isso é bem saudável, né? Especificamente sobre o tema de hoje, eu acho que tem quatro aspectos que eles se aplicam aos assuntos que nós temos tratado. O primeiro é olhar para o tema auditoria sobre um aspecto estratégico e que impacta numa mudança de cultura da organização, né? Eu acho que os exemplos que foram preparados aqui pelo Daniel, depois a gente vai ter essa clareza. Outro ponto também que a gente se depara com bastante frequência junto aos nossos clientes é se isso é uma obrigação ou é uma solução, né? Todas as vezes que, de alguma maneira, o cliente percebe que, ao invés de tratar aquilo como uma obrigação e sim como uma solução, muda, juntamente com a estratégia, uma cultura da organização. É impressionante o poder transformador deste caminho, mas é uma decisão realmente interna da organização. O terceiro ponto aqui é como se observa esse caminho, aspecto de custo versus investimento. Se a gente olhar esse processo, né, nessa construção como um investimento, muitas vezes a gente consegue, de alguma maneira, mensurar lá na frente o impacto positivo que ele dá numa redução de custo, especificamente. Teve um cliente recente, não era sobre auditoria, era mais voltado para a certificação, mas os conceitos de aplicação de controles valem. Que ele estava com toda a sua documentação trabalhista em dia, preparado para uma certificação, para uma auditoria de certificação. E ele recebeu uma fiscalização. Ele entregou a documentação com muito orgulho naquele momento. Foi bem interessante. E se isso não tivesse sido preparado, porque ele não sabia que ia ter essa fiscalização, provavelmente a felicidade não ia acontecer, né? Ia ser um problema. Então foi muito interessante. E que esses processos, como impactam em cultura, né, eles mexem com a eficiência da operação. Isso é muito interessante. Então a gente tem uma decisão estratégica, que normalmente vem de cima para baixo, que tem que ser mensurada se é uma obrigação, mas, dependendo de como ela é percebida ou tratada, vira de fato uma solução, que não é mais um custo e sim um investimento e que impacta no desempenho da organização, que é a eficiência dela, né? Diretamente na eficiência. Eu queria trazer só essa introdução e mais esse slide, porque assim, a gente tem muitas vezes uma pergunta assim, a gente começa a falar sobre um tema e fica aquela ponto de interrogação, ou até mesmo não é abordado, né? Mas o que, que é o conceito descritivo de uma auditoria? Então, trata-se de um exame sistemático das atividades que são desenvolvidas em uma determinada empresa ou setor dentro dessa empresa. E tem como escopo ali, como objetivo, averiguar se essas atividades estão de acordo com as disposições planejadas ou estabelecidas previamente e se foram, de fato, implementadas com eficácia e atendem a uma adequação. Então, o que, que é e qual é o objetivo desse caminho? Tem dois grandes blocos assim de auditoria. Pode ser uma interna e uma externa. Hoje você vai focar mais na interna, correto?
correto. Tá O bem. tamanho cultura da qualidade. Pois então. Então, acho que a gente está hoje focado nesta avaliação do processo de gestão interna, né, que se refere a aspectos como governança corporativa, gestão de riscos até, procedimentos de aderência às normas, e o objetivo é apontar desvios, vulnerabilidades que a organização e o grupo de trabalho possa ter. Volta para uma questão de cultura definida dentro da organização. Não só a aplicação de questionários, checklists. Questionários e checklists precisam estar bem estruturados, bem feitos para atender a premissa da aplicação da auditoria, mas se trata de uma decisão estratégica que envolve a cultura da organização. Bom, vou passar para você, Daniel, e eu fico aqui agora te apoiando no teu encaminhamento. Ah, e um ponto importante, assim, quem quiser fazer perguntas, sinta-se à vontade ao longo desse processo. A gente está com o nosso time aqui ao lado acompanhando, então nós estamos com todas as ferramentas possíveis para tentar receber o que vocês tiverem de dúvida e compartilhar aqui diretamente com o Daniel. Bom, vamos lá. Sim. Auditoria da qualidade, né? Pode passar o próximo. Então, como eu falo, a gente tem auditoria externa, ele que tem o auditor, é pontual, vem um dia, 2 dias da fotografia, aquele dia que vira um patrimônio, o auditor chegou, essa auditoria ela tem alguns objetivos, né, que são realmente de entender se a tua empresa atende aqueles requisitos que forneceu para receber um certificado. Então, você tem a auditoria de segunda parte, que você pode realizar nos seus fornecedores para ver se eles cumprem os requisitos mínimos para te atender, ou você pode receber do seu fornecedor uma auditoria. Essa seria de segunda parte, e ele vai ver se você atende os requisitos para fornecer para ele. E a auditoria de terceira parte, que daí é uma organização independente, um organismo certificador, que surgiu justamente porque se eu forneço para 50 clientes, imagina se os 50 quiserem me auditar todo ano, né? Eu vou ter Sim, aí 5, 6 auditorias por mês, né? Inviável, né? Inviável, uma empresa não consegue funcionar se ela tiver muita auditoria também. A auditoria é um sim. processo que demanda tempo, das pessoas, etc. Então criaram-se os selos, né? Que é a auditoria de terceira parte, que ela vai lá, verifica se você está de acordo com uma normativa, aí você tem BRC, aí eu pus uns selinhos, né? Alguns exemplos, o IFS, o FSC 22000, é uma norma bem abrangente. Cada uma tem uma especificidade, né? Mas elas são normas de sistema, né? Sistema da qualidade. Então, esses O, são os dois tipos de. Pode falar, Jean. desculpa, é que eu achei que você tinha parado, mas é que eu achei interessante, assim, hoje você percebe que, na tua vivência e experiência dentro da Sanity, você percebe que a auditoria de segunda e terceira parte tem vamos dizer, mais ou menos volume entre elas, tem mais demanda de segunda do que de terceira. Qual que é a tua percepção sobre isso no mercado atualmente? Olha, eu acho que tem um pouquinho mais de segunda parte, Tá. tá? E tem uma. É difícil eu falar em tendência, Uhum. porque teve a pandemia também, né? Teve uma série de coisas que modificaram assim, as pessoas. E os selos também, surgiram muitos selos de certificação, né? Então, eu vejo que a auditoria de certificação de terceira parte, ela está crescendo, mas aqui no Brasil ainda está começando, eu acho, está engatinhando porque a gente vê lá fora, né? Então, é mais comum ter de segunda parte, e são auditorias, tá, que não tem às vezes não tem uma metodologia, ele vai focado naquilo que ele quer saber, né? O cliente, ou ele quer saber se você vai fornecer alguns pontos específicos.
É interessante isso, porque, por exemplo, o FDA, quando ele vem olhar se você pode, se você é um exportador de algum produto, ele quer saber se você pode exportar uma goiabada, por exemplo, Sim, ele não vem com uma norma na mão. Ele já tem os pontos específicos que ele quer saber. É aquilo lá, é raçar. Eu quero saber o ponto crítico. Quero saber a tá. pasteurização. Eu quero saber isso aqui, né? Então Mas respondendo sua pergunta, eu ainda vejo um pouco mais de segunda parte, mas está crescendo as certificações. Eu corroboro com você, eu não tenho a experiência de auditorias de terceira parte em escala, mas eu vejo, vou dar o exemplo que nós estamos mais envolvidos aqui no Global Gap atualmente, e assim, até comparado com países da África, eu acho que, não me lembro agora exatamente, eu participei, mas eu não lembro qual era o país, mas assim, ele tinha 3 vezes mais auditorias de Global Gap quando comparado ao Brasil, em produtores rurais, e não eram grandes produtores, né? E impressionante, assim, os modelos que eles conseguiram fazer, modelos de auditorias e certificações, neste caso, em grupo, né, que dá um pouco mais de escala, que permite ganhar um pouco mais de eficiência, inclusive na questão do custo. Então, a gente, de fato, percebe que a auditoria de terceira parte é um caminho necessário e importante, no Brasil, aqui na nossa realidade. Quando você estava explicando, eu pensei numa outra questão também, entender, hoje vocês atuam em todos os elos da cadeia de abastecimento? Em todos os anos, viu? A gente está desde a farm to fork. Eu Tá, atendo a indústria, atendo produto rural, atendo tá. o varejo e atendo até o restaurante, o service, né? Tá. E neste Então, caso, todos são auditorias internas de segunda parte. Dessa maneira que você classificaria. não, a maioria dos nossos clientes a gente faz a auditoria de primeira parte, De porque primeira ela parte. pode ser terceirizada. Então, uma auditoria interna de primeira parte, né? E alguns clientes eu audito os fornecedores deles, e eu faço a segunda parte, tá? Perfeito, Para perfeito. alguns clientes. Principalmente Muito os clientes que têm marca própria. Aí eles querem, às vezes até eles pedem para a gente auditar por um problema específico. Mesmo a tá, empresa tem um selo de certificação, ele fala assim, mas eu tive um problema, queria que você fosse lá e visse isso aqui. Mas a perfeito. grande parte que a gente faz é auditoria interna. Tá bem. Ô, Daniel, dá uma checada só por gentileza. Você me escuta bem? Porque tá tendo uma oscilação na tua, no teu som. Eu não sei se é daqui para lá para você ou de você para gente. Mas deu Tá? uma. Você Eu está estou me ouvindo discutindo. bem? E Tá. você está me ouvindo bem agora? Tá. Agora estabilizou de novo. É. Teve um momento que deu uma Tá. oscilação, mas agora estabilizou, ficou ótimo novamente. Tá. Perfeito. Tá bem. Tá. Muito bem. Ótimo. Bom, vou seguir aqui dentro dos tópicos e passando aqui para você, novamente. Tá. Bom, vamos lá. Então, como eu estava falando, né, o nosso Sim, foco é mais na auditoria interna e é uma auditoria realizada pela própria organização. Ela pode ser terceirizada também, como é o caso que a gente faz para os nossos clientes, né? A vantagem disso é que você tem alguém externo com conhecimento e tira um pouco do conflito de interesse, né? A auditoria interna, ela pode ajudar você a se preparar para auditorias externas, né, para fiscalizações, mas eu acho que o que a gente tem buscado aqui com os clientes na Sanit foi o que você conversou, o que você comentou no começo, Jean, e se ela for bem feita, bem planejada, se você puser os indicadores que a tua empresa deseja e colocar isso no roteiro de auditoria, ela pode trazer coisas importantes para a empresa, inclusive para ela tomar decisões, não só a questão de atender o órgão certificador ou atender uma fiscalização, mas também trazer algum benefício que você precisa colocar em prática na sua empresa, né?
E aí, a gente fala da cultura da qualidade, eu acho que está ligado a isso aí, né? Você buscar a auditoria como uma ferramenta de você ver qual é o problema da sua empresa e o que você pode fazer para melhorar. Tá. O meu áudio está bom ou tá? Então, ele ficou, ele tá, de vez em quando, ele dá uma oscilada. Há pouquinho atrás agora, ele de novo dá uma, a gente escuta, mas ele falha num determinado momento. Tá, eu Depois ele vou tentar. estabiliza, tá? Vamos ver se Tá. agora está estável, parece que está estável. E agora vocês conseguem me escutar? Sim, sim, tá bem, a princípio está estável. Tá. Então vamos continuar. Se ficar ruim, eu ponho um fone aqui com fio e a gente Tá vê. bem, Tá tá bem. bom? Não, vamos, eu te aviso, pode deixar. Te interrompe e aviso. Tá. Tá. Então vamos lá. Daí a auditoria ela pode ter vários tipos de auditoria. Eu separei alguns aí do que a gente vai auditar, né? Então, Uhum, é, a gente pode fazer auditoria de sistema, né? Então, a auditoria de sistema, eu vou ver se o meu sistema que eu criei da qualidade, ele tá funcionando. Que são, na verdade, uma ISO 9001, ela vai auditar o sistema. E auditar o sistema é interessante, que é importante você ver se o seu sistema tá funcionando como você escreveu, né? Como você preconizou, mas ela não garante que isso é qualidade, né? Porque a qualidade envolve uma série de outros fatores, né? Envolve as pessoas, produtos, etc. Então, o sistema é só um modelo de auditoria, que eu acho que depois a gente inclui outros, né? Por exemplo, do processo. Quando eu audito o sistema, um auditor que vai auditar o sistema da qualidade, ele não precisa ter formação específica na área, ele tem que ter um conhecimento da legislação. Eu vou, sei lá, auditar uma classificação de ovos, né? Não precisa ser um veterinário especialista em ovos. Ele vai enxergar se está atendendo os requisitos do sistema. Agora, quando eu entro numa auditoria, por exemplo, de processo, aí eu preciso conhecer um pouquinho mais, né? Eu não preciso, eu preciso saber o processo de classificação, eu não preciso saber, por exemplo, fazer uma ovoscopia. Ó, você sabe uhum, fazer ovoscopia, olhar lá se o ovo tá bom, mas eu preciso saber quais são as etapas. Tem uma ovoscopia, o que que ele enxerga lá, o que que ele vai, quais as não conformidades que ele vai enxergar. Então, é uma auditoria um pouco mais técnica, de processo. Então, a capacitação do profissional tem que ser um pouquinho mais específica, né? tá, E eu acho que aí eu vou falando dos tipos e eu acho que a auditoria interna ela vai casando tudo. E é isso que tá. é legal, né? Porque ela vai trazer realmente qualidade. O que acontece muitas vezes, tanto em fiscalização como auditoria de certificação, acontece muitas vezes da organização se preparar para aquilo lá e aquilo às vezes ser um pouco maquiado e não ser a realidade. Uhum, Isso é ruim, uhum, porque não traz benefício para ninguém, né? Não traz benefício para a empresa. E a empresa começa a enxergar a auditoria, como você falou, como uma obrigação. Ó, passei na auditoria, pronto, agora relaxa. E não é o sim. caso, a gente quer que o processo melhore, né? Então, tem a auditoria de sistema, de processo, a de produto, né? Que aí eu vou ver efetivamente se o produto está atendendo as normas, seja microbiológica, a qualidade do produto. Então, é uma auditoria focada no produto. No desempenho, então, o desempenho é interessante, porque aí eu vou estar auditando os meus indicadores, né? E isso é legal, porque não basta eu querer ter qualidade, eu tenho que estabelecer metas. E aí eu passo na auditoria, mas eu quero ver se essas metas eu estou atingindo e se eu estou melhorando, né? Eu estou enxergando uma melhora, né? Então eu vou verificar a verificação, né? Eu tenho um monitoramento lá, eu monitoro diariamente as temperaturas, tem temperatura que vai, eu faço uma meta que eu quero, olha, eu quero ter no máximo 20 não conformidades de temperatura por mês. Tá Uhum, dando exemplo, né? E eu estabeleço essas metas. E aí eu vou fazer uma auditoria desse desempenho. Então, por isso que é importante os dados, né?
Eu tenho todos Ah, os dados lá e eu consigo ver, olha, o mês passado eu tive 22, esse mês eu tenho 14, o mês seguinte eu tenho 12, eu vou enxergando a tendência, né? Então, para ter auditoria de desempenho, tenho que criar as metas e os indicadores, né? Ou os indicadores e as metas para eles, né? sim. E a auditoria de conformidade, que aqui no caso conformidade todas são, eu vou ver se está conforme ou não conforme, mas no caso conformidade legal, que é uma auditoria mais voltada para ver a parte documental, de licenciamentos, se você está seguindo todas as regras que você é obrigado a seguir, queira ou não queira uma certificação. Daniel, eu marquei três aspectos aqui que você comentou que eu acho que são importantes reforçar nessa imagem que está aqui. Você falou assim, né? Você define a estrutura vamos dizer, do sistema de auditoria que você quer aplicar. Eu acho que isso é bem interessante, porque muitas vezes eu deparo com clientes que causa uma ansiedade, causa mesmo, porque você vai ser auditado, né? Você vai fazer uma prova, você fica ansioso, você fica nervoso, alguém vai te avaliar, você fica nervoso, fica ansioso também. Mas esse processo, quem vai definir é você. Então você pode colocar, obviamente, uma barreira, uma barra ali, né? Que você entende que você é capaz, não algo tão fácil, mas também não algo que seja impossível de você atingir, né? Eu acho que isso é importante, porque nós não estamos falando de uma certificação específica, você está colocando os processos internos da organização. Quando você vai para É, conformidade legal, não tem esta possibilidade, ou atende ou não atende. Mas tem determinadas questões que você vai estabelecer o seu limite, correto? é isso mesmo. Eu acho que é, a questão legal você tem que seguir, né? Agora tem que Sim. tomar cuidado quando estabelecer limites, tem que ser limite claro, né? Não tem a gente costumava falar em limite crítico, né? Eu tenho o meu Tá, limite e o limite crítico. Isso é um pouco difícil entender isso, né? Você tem um limite, ou atendi ou não atendi esse limite, né? tá, E esse limite tem que ser realmente factível, né? sim, Então as pessoas põem um limite crítico, que é aquele, ó, isso aqui, se eu atingir isso aqui, para a fábrica, né? Mas a minha meta é essa aqui. E ele tem que ser factível. Isso pode acontecer, você falou da legislação que eu tenho que seguir, pode acontecer com a legislação também, eles mudarem. Eu vou dar um exemplo, a gente tem na 161, na carne crua, por exemplo, as mesófilas, né? Então, tinha lá na 161 uma instrução normativa, né, que diz os padrões microbiológicos do produto. No caso da carne, tinha lá as mesófilas. Pois bem, as mesófilas são bactérias que estão em qualquer lugar, né? Então, agora saindo da minha boca, né? Enfim, estão em uhum, qualquer lugar. É dificílimo você conseguir alcançar aquele limite que eles tinham colocado de mesófilas em carne embalada, porque essa carne saiu do frigorífico, ela foi manipulada, aí você abriu ela, manipulou de novo. Então, o ambiente, a gente não trabalha num frigorífico, por exemplo, com sala limpa, né? A gente trabalha com nível de higiene para evitar patógenos, né? O uhum, que aconteceu é que o Ministério percebeu que a régua estava muito alta, porque toda análise dava mesófila, né? A maior parte dos entrepostos tinham problema de análise. O que gerava análise? Deu mesófila na amostragem, geralmente pegava mais do que o limite, e auto de infração. Aí foi tá. uma enxurrada de auto de infração. E aí esse ano, daí foi questionado tecnicamente, né? E esse ano eles puseram uma nova legislação, a 131, né? Que tirou as mesófilas do. Eles Na entenderam, falou, ó, listagem. isso na listagem. Aí você fala, pô, mas eles, não, qual que é o nosso foco, né? Qual que é o que realmente é qualidade para a gente? Ó, eu não quero um alimento, eu quero um alimento seguro, ponto. Então é isso que eu tenho que garantir. Eu não vou enfeitar demais. Então, isso que você falou dos limites, é isso aí. Eu tenho que colocar ali as metas daquilo que efetivamente eu preciso. E eu não tenho que medir o que é irrelevante. Porque quando Sim, você começa a medir coisas que são irrelevantes, você empipoca o negócio e de repente fica um monte de dado que você não sabe o que fazer com ele, né? sim. Temos um problema, o que vamos fazer, né? Então fica aquela coisa, ó, não consigo resolver, o problema está resolvido. É isso aí. Então tira da frente, isso não é um problema. Então tem essas duas coisas, pôr um limite factível e medir aquilo que efetivamente interessa. E eu acho que
outro ponto também é que a empresa, no final também da sua operação, ela precisa entregar um resultado, né? E daqui a pouco você para a sua operação de tantos pontos de controle que muitas vezes, como você falou, não tem necessidade e a operação é comprometida. Tem que ter bastante atenção nisso, porque o outro aspecto que você trouxe, que é o envolvimento de pessoas. Porque esse processo todo, você pode ter níveis automatizados ou automação, inclusive, mas sempre vai ter um indivíduo ali que vai cuidar disso. Então, se a gente não tiver essa clareza e as pessoas que participam também, você trava a sua operação, né? E a empresa passa a não ter resultado. Ó, isso dava para fazer uma conversa dessa só sobre comunicação, tá? Tá? Porque realmente a pessoa tem que entender aquilo lá, né? E não é só o diretor que tem que entender, é o gerente que tem que entender, é todo mundo tem que entender do que se trata. Se você não fizer isso, não adianta, o negócio não vai andar, porque você está falando outra língua, a pessoa vê um auditor passando, não sabe do que se trata e continua fazendo a vida dele e não vai entender a importância. Eu não sei, quem tem filho, manda ele escovar os dentes, né? Você Hum. manda ele escovar os dentes quando ele tem 3 anos de idade, 4 anos, começa a escovar, né? Você vai lá, ensina, e todo dia você fala, você escovou os dentes? Então vai escovar os dentes. Você vai fazer isso até os 10 anos, ó, às vezes até os 17 anos, você vai estar lá falando para ele, vai escovar os dentes, né? Por que que ele não vai escovar? Porque aquilo não faz sentido para ele. Faz Sim, sentido. Você tem que sentar com ele e mostrar um dente cariado, ver um dente cariado. Pô, a criança tem dente de leite, para ela tanto faz, né? Não faz sim, sentido para ela. Então tem que mostrar aquilo lá. Por que que você está fazendo isso, né? Por que que é importante isso, né? Então, um operador lá, um funcionário da empresa que está num ponto crítico, que é importante, se você não fazer ele entender aquilo lá, se não fizer sentido para ele, né? Aí não adianta, não faz sentido para mim. O que esse cara está falando não sabe nada. Eu que estou cortando a carne aqui, eu que sei, né? Então tem que sim. mostrar para ele. Falou, ó, você cortou assim, você fez isso, olha o que aconteceu aqui. Você quer comer isso aqui? Ele falou, não, não quero, né? Não, pô, você tem razão. É isso aí. Então a comunicação é importantíssima. Eu vou passando aqui para o próximo, porque Tá, assim, vamos lá. é que este caminho, você vê, né, que você está trazendo, no fim, ele é um aspecto praticamente citado no início, de cultura, mas que vai sendo construída pela educação, porque a gente está fazendo eu acho que isso que as pessoas que estão participando, quem estiver ouvindo agora ou depois, né, precisam se conscientizar. Eu decido ir para um processo de auditoria, não é para cumprir tabela de checklist, é para realmente identificar no slide anterior, né, os pontos que o Daniel trouxe, mas no tempo, se a minha organização ela está avançando em consciência, porque o que a gente quer é que as pessoas saibam o que elas estão fazendo naquela operação. E depois nós vamos verificar se está tudo bem. Só queria fechar esse conceito, tá? Para te passar aqui Exatamente. novamente. Vamos lá. Então, aí você tem os objetivos que você vai fazer a auditoria. Esse objetivo tem que estar bem claro o que você quer, né? Podem ser todos os objetivos, mas eu separei alguns aqui que eu acho importante, né? Então, primeiro ver a avaliação da conformidade, né? Uhum, Conforme ou não conforme, né? Pode ser dentro dos processos e normas que você fez na tua organização, ou pode ser os requisitos legais, né? Se você está conforme ou não conforme. Isso é importantíssimo você atender os requisitos legais, né? Então, esse é um tipo de avaliação de não conformidade. Daí você tem a avaliação da eficácia, que eu tinha falado lá. É você fez indicadores, estabeleceu metas, e você quer ver se você atingiu essas metas. Para fazer isso, você tem que criar esses indicadores e a forma de monitorar eles, né? Então, e aí o que eu acho legal daí, fazendo um pouquinho de propaganda a sim, gente usa o clique, né? sim. Porque o clique a gente conseguiu uma API, né? Fez uma API com a Paripasso para montar os nossos. Tem um panorama que funciona bem, mas a gente consegue, como o clique ele é bem customizável, né? Você consegue criar lá os seus indicadores
e a gente consegue fazer essa avaliação de eficácia online, né? Porque ele vai medindo, você manda para um BI e ele vai registrando todas as não conformidades e você consegue ver seus resultados e metas e apresentar isso em gráfico. Então, isso é fantástico, porque quando você quer mostrar para alta direção, você não vai mostrar um relatório imenso, né, com um monte de não conformidade. Você vai usar isso aí, você vai ver as metas, os resultados foram atingidos dessa forma. Ó, a minha meta era 10, eu consegui 8. Ou era como a parte financeira. A parte financeira é Sim. muito claro, né? Ó, nossa meta é faturar 1 milhão, faturei 800 mil. Isso tem que estar na qualidade, tem isso em números. Eu sei que tem coisas subjetivas, mas dá para você transformar em números. Se você não tiver isso bem claro e bem estruturado, você não consegue enxergar. Daniel, eu queria fazer um comentário em cima do que você falou do clique, porque eu acho interessante, né? Tudo que a gente faz e fica gravado, né? A gente perde o controle sobre onde vai chegar essa informação. Mas eu acho interessante compartilhar a nossa vivência, a nossa experiência conjunta como trocas de serviços que nós tivemos. O desenvolvimento, especificamente no Clique, nós tivemos momentos, e ainda, assim, provavelmente vai ter momentos bastante tensos para frente, porque chegou num determinado momento, para quem está ouvindo, o Daniel ligou para mim e falou assim: já, não vou mais usar o Clique, né? Eu falei assim, mas Daniel, o que que houve? Né? Nós sentamos lá e eu fui lá, sentamos, conversamos, ele falou, olha, tem aqui, tem aqui, tem aqui, tem aqui. Cara, foi assim uma experiência é, muito interessante, porque nesta hora eu, do nosso lado, eu estava obviamente tentando te mostrar o benefício, mas eu acho que a nossa postura foi muito mais de ouvir você onde não estava atendendo e como a gente poderia fazer para atendê-lo. E eu tenho plena consciência que a gente atende talvez uma parte ou uma grande parte, eu não sei exatamente, mas ainda tem pedaços que a gente não consegue te atender. E eu acho que esta é a beleza da relação construída, porque tem uma lista de coisas aqui ainda que você e teu time, né, o Ricardo, a Ana, falaram que está aqui, ela não está esquecida. E a gente vai perseguir essa lista. Em algum momento nós vamos bater na tua porta e falar: está aqui, agora chegou a hora dessa funcionalidade. Você não pode parar de operar. Mas eu acho que isso tem a ver também com esse ciclo de cultura que a gente está falando aqui no processo da auditoria. Assim, para construir essas relações precisa ter muita persistência, porque senão você desiste no meio do caminho. Eu só queria pontuar isso em cima do que você falou, porque não é simplesmente ok, tem uma ferramenta e ela se resolve por si só. Não. Definitivamente não, É. né? Exatamente. Não, isso foi bom, porque a gente no começo trabalhou e conseguimos chegar numa ferramenta que a gente consegue extrair esses dados, que no final das contas isso é importante. E eu acho que a gente vai evoluir muito, porque já tem o plano de ação evoluindo também, e eu acho que aí, fechando tudo isso aí, vai ser e a tendência é essa, né? Sim, Só um pouco a gente falar de inteligência artificial, né? É lógico que não sim, vai substituir a gente, mas ela vai, eu acho que nessa questão de dados, ela vai ajudar muito, né? Vai ser uma sim, segunda ferramenta depois dos aplicativos que a gente vai usar, porque ela vai fazer essa análise de dados com mais especificidade, vai conseguir separar melhor os dados, e aí você vai ter informações ainda mais valiosas, né? Eu acho perfeito. que é por aí, é uma contínua qualidade, contínua melhoria. Aí, a outra objetivo é a identificação de riscos e oportunidades, né? Aí você descobrir falhas do sistema. Essa auditoria é uma auditoria do seu sistema, que eu acho que ela é importante acontecer com pessoas externas, né? Que conhecem muito bem o processo, conhecem muito bem as normas. Ela vai olhar o teu manual da qualidade, o teu manual das boas práticas, o teu POP, né? O teu PAC, né? O Uhum. procedimento operacional que você está seguindo e está fazendo direitinho, mas ela vai avaliar isso, o que você propôs a fazer. Então, esse tipo de auditoria, ela também tem que acontecer. É uma crítica ao teu sistema, né? Para você ver, olha, você está falando que você está fazendo isso, mas ó, isso aqui não está resolvendo nada, né? Ou você está fazendo isso à toa, porque isso aqui não serve para nada, né?
E isso, todas as auditorias acabam trazendo uma observação, né, do sistema em si, né? Inclusive, o Ministério da Agricultura, eles, depois da Operação Praxis, trouxeram vários procedimentos, né? Então, eles são mais criteriosos na auditoria. Eu acho que melhorou bastante, né? Tem coisas boas, coisas ruins, mas enfim. E eles estão focados nessa questão de ter o que você faz falar, ó, isso você propôs a fazer não está tendo resultado. Tem que mudar isso que você se propôs, né? Então, esse tipo de auditoria para identificar riscos e oportunidade de melhoria, né? Pode não ser um risco, mas pode melhorar o seu sistema, né? E no Perfeito. final, o que todo mundo quer é a melhoria contínua, né? Que é o ciclo, o famoso ciclo PDCA, né? Aqui é interessante que toda auditoria que você faz vai gerando não conformidades, né? É impossível ter uma auditoria só com conformidade. Geralmente você encontra Sim, não conformidades. Essas não conformidades geram ações preventivas, corretivas, você tem que fazer ação preventiva e aí ver se isso funcionou. E uma ferramenta que a gente usa a partir do clique, a gente começou, como a gente trabalha os dados, a gente tem um BI, né, um dashboard com reincidência. Então, eu coloco isso no dado. Como a gente faz a auditoria constante, tem, por exemplo, uma rede de registro, estou lá mensalmente, faço uma auditoria, o bimestral. E aí eu tenho uma não conformidade de produto vencido, produto específico vencido. Daí corrigiu e parou, mas voltou a vencer depois de 2 meses. Mesmo produto, a mesma não conformidade. A gente consegue enxergar se esse ciclo desse ato está funcionando, né? Eu falo, olha, meu problema não é ter um erro, meu problema é ter você repetir o erro. Você fez uma ação sim, corretiva, fez uma ação preventiva e está repetindo o erro, né? Então, esse sim. gráfico de reincidências é uma coisa muito legal, porque você pode trabalhar ele. Perfeito. O Daniel, deu uma. Eu não, ó, eu não te interrompi porque estava no raciocínio muito bom, mas deu uma travadinha de novo. Eu não acho que é o microfone, tá? Não sei se é o microfone, porque ele estabiliza depois. Eu acho que é oscilação de internet mesmo. E ela tem um tempinho curto, depois ela volta. Então não acho que é o microfone. Mas Tá, deu, eu assim, vou, deu para seguir o raciocínio. Não comprometeu a mensagem, tá, tá? eu vou fazer uma coisa aqui, bem É, rápida. tá. Eu devia ter feito isso no começo. Tem um fone aqui que me trouxeram, Aham. eu vou colocar ele. Você me escuta agora? Estou escutando também. Sigo escutando. Tá bom. Ele deu uma cortada também, mas eu acho que é sinal de internet, não acho que é fone. Ah, é? É. Deixa eu ver aqui, pera. E agora, você me escuta? Sim, Tá. agora ficou poderoso. Ah, então resolvemos o problema. Peço desculpas. Não, mas tranquilo. É a Sem, melhoria sem, contínua aqui. você achou um ponto de não conformidade e seguiu. Melhorou. Pois é. A gente Ai, fica ai. acreditando na tecnologia demais, daí vamos para o velho e bom fio. Tá bom. Muito bem, tá bom. Bom, eu mudei Vamos o lá. slide aqui para você sobre o plano de auditoria, o planejamento, desculpe, da auditoria. Então, vamos planejar a auditoria, né? Então, a auditoria tem requisitos normativos, regulamentos internos e outros requisitos aplicáveis, né? Então, você vai fazer a auditoria, geralmente é com base no teu regimento interno, no seu manual, nas suas normas internas, né? Elas têm que atender a norma de certificação que você tá utilizando, né? Se for uma auditoria externa, e principalmente tem que atender à legislação. Então, dentro do planejamento de auditoria, por que que eu coloquei isso aqui? Porque às vezes você vai usar a primeira, a segunda ou a terceira ferramenta para auditar. Quando a gente fala de auditoria interna, eu não gosto de auditoria interna não se faz em um dia.
como Sim, auditoria externa. Auditoria externa, o auditor vai se deslocar, geralmente vai viajar, ele precisa ficar 2 dias lá. Mas a auditoria interna, eu tenho que segmentar ela. Porque se eu colocar, abranger demais, então eu vou ver todos os POPs, por exemplo, ela vai ser muito extensa, vai demandar muito tempo, vai ser desgastante e provavelmente não vai trazer os resultados. Então, geralmente a gente delimita essa auditoria. Por exemplo, hoje eu vou auditar o procedimento operacional de recebimento e audita só ele, né? Então, na auditoria interna, você segmenta ela, você consegue fazer em vários dias, você faz em plano, você pode fazer um plano anual de auditoria, né? tá. Desde que ela seja bem definida. E você também pode usar, ver se você está seguindo alguma norma de certificação ou fazer uma auditoria focada em uma legislação. Por Tá. exemplo, você pode pegar, fazer uma auditoria de produto, ver a legislação, como eu comentei, das mesófilas, né? Você pega a legislação aplicável dos seus limites limites máximos permitidos de contaminação, ou químicos, biológicos, etc. E você pegar todas as análises que você fez durante o ano e auditar se você está seguindo a legislação. Isso é uma coisa diária que você tem da verificação. Mas eu já vi muitas vezes, por exemplo, que a pessoa que verifica o laudo, ela vai lá verificar conforme ou não conforme. E o laboratório, às vezes, usou um parâmetro errado. Isso Tá. já aconteceu, tá? O Tá. laboratório pode errar também. Então você tem que pegar o laudo, ver o limite que o laboratório pôs lá e ver se esse limite está de acordo com a legislação. Nós, Então, nós tivemos, nós tivemos casos aqui com a parte de resíduos químicos, onde a legislação foi atualizada e o laboratório não atualizou o limite dentro do sistema interno. Então, quando ele solta o laudo, que tem o resultado dele, ele faz um comparativo automático daquilo que está programado, né, ali no sistema, o limite estabelecido no sistema, porém, a monografia já foi alterada. A nossa equipe aqui que identificou isso e foi avisar o é, laboratório nesse sentido, né? exato. Então, É, acontece sim. acontece. E para a gente que é uma consultoria, isso não pode acontecer, né? Sim, né? Porque eles estão confiando em você, né? Então a gente tem um protocolo aqui bem rígido quanto a isso, né? Então, Tá, quando a gente faz essa auditoria, a gente, como é auditoria interna que a gente acaba fazendo, a gente tenta não abranger muito e delimitar claramente qual que é o objetivo que eu quero dessa auditoria, né? tá. Para não ter esse tipo de falha. Vamos lá. Só uma pergunta, vocês atendem alimentos e não alimentos também? A gente atende a indústria farmacêutica também, algumas coisas muito mais voltadas para a área regulatória, tá? Tá, ok, A gente atende também. Atende não alimentos. Atende outras operações também. Operação logística, também de não alimentos, tá, enfim. Mas a grande quantidade é alimentos. E quando eu falo em alimentos, não é só a parte sanitária, tá? A gente vê a parte de tá, segurança do trabalho, a parte ambiental, então perfeito, abrange outros escopos também. perfeito. Então, como eu falei, com base nos requisitos, etc., que você vai utilizar aí para fazer a tua auditoria, a gente costuma dividir ela em três. Quando a gente usa o checklist, por exemplo, um roteiro de inspeção, a gente divide em três segmentos, né? Ou áreas, né? Um é a parte documental, e aí eu Uhum, estou falando de documentos internos, eu posso ver o manual, o procedimento, se eles atendem à legislação. Vejo a parte de licenciamento, se você tem uhum, todas as licenças, né? Se essas licenças estão em ordem. Então, tem que ter análise crítica aí, né? Porque um documento é muito fácil você errar também, assim como um laudo de laboratório, por sim, exemplo, um certificado uma licença operacional da CETESB, ela pode estar com o escopo errado lá. Pode ser que não esteja abrangendo tudo, ou é uma licença que já não abrange todos os equipamentos, ou porque você mudou alguma coisa na fábrica. Então, a gente faz separado isso porque demanda tempo e demanda uma capacitação do auditor um pouco diferente. Geralmente, quem faz essa auditoria é a nossa equipe do regulatório, não tá, a equipe de operação, né? Então, tá.
é interessante você fazer essa auditoria separado da auditoria que você vai dentro da fábrica, né? Tá. E a segunda é dos procedimentos e instruções de trabalho, né? Então, nessa você vai entrar no processo mesmo, vai ver os registros, ver se eles estão fazendo ok, ver se está lavando a mão ou está registrando a temperatura. Então, essa é a auditoria que só de processos, né, de procedimentos. E terceiro, a gente separa a estrutura física por um motivo. Estrutura física, geralmente, ela é mais complexa de você consertar se tem uma não conformidade. Então, ela está ligada muito à alta direção. E então ela não muda todo dia, né? Então a gente faz uma auditoria, é uma frequência um pouco menor, a gente traz Sim. as não conformidades e o auditado ele pode gerar um plano de ação mais extenso e você não precisa ficar repetitivo, porque como a auditoria de procedimentos ela é mais frequente e tem um problema, por exemplo, é um muro, uma divisória que precisa construir, e toda auditoria eu vou lá e fico pontuando essa divisória, né? Então, ou falta um equipamento e o equipamento está orçado, está importando, vai demorar um ano, não tem por que eu ficar. Então, a gente geralmente divide isso, né? Porque é uma. E ela entra na estratégia da empresa, né? Porque pode Sim. gerar custos maiores. Exatamente. Essa questão da auditoria física, a gente vê bastante, olhando também na certificação, que quando a gente chega num determinado momento que tem impacto em investimento em estrutura física, às vezes a pessoa dá uma emperrada ou em dar Exatamente. velocidade, ou até mesmo em prosseguir. Muitas vezes fala assim, olha, não dá, eu não vou mexer nessa área, nesse lugar, eu não vou construir, não vou reformar. Então acontece mesmo esse aspecto, né? Você vê, se a empresa busca uma certificação, a gente faz a pré-auditoria. A gente chega lá e Sim, fala. Aí, por exemplo, é obrigatório ter um detector de metais. Ele fala assim: sim, olha, eu não vou comprar o detector. Eu falo, então não sim, certifica, não vai atrás, sim, porque você vai sim. perder tempo e dinheiro. Vamos fazer aqui o processo, melhorar o que você pode. Quando você Claro. definir isso aqui, a gente vai em frente. Bom, aí dentro do planejamento da auditoria, é como eu falei, né? Criar um cronograma de auditoria. E seja no começo do ano, você vai criar um cronograma do ano inteiro e seguir ele, ver se você depois você pode fazer uma autocrítica para ver se você bateu essa meta, né, de fazer as auditorias Perfeito. conforme. Então você tem 12 procedimentos operacionais. Cada mês eu vou auditar um procedimento operacional, né? É, e aquilo que a gente falou antes, né? É, você não pode fazer uma auditoria super abrangente em um dia só, senão você não vai Uhum. conseguir. Então, esse planejamento do cronograma e a carga horária, os recursos necessários que eu vou precisar, eu vou, por exemplo, se você vai fazer uma auditoria, a gente falou de uma classificação de ovos, muita gente usa a UV para você conseguir matar as bactérias na casca do ovo, aí você tem que ter tem que ter um medidor da radiação daquela UV, né? Então você tem que Uhum. ter esses recursos, né? Você tem que saber o que você vai precisar para. Então isso tem que estar bem planejado, senão você vai estar com um roteiro de auditoria e você não segue ele corretamente, né? Aí o importantíssimo é a comunicação e envolvimento de auditores e auditados, né? Então, todo mundo tem que estar envolvido. E aí, é aquela coisa Sim. da comunicação que a gente falou. Então, eu tenho um auditor super legal, super capacitado. Eu tenho um exemplo, né, de um varejista aí grande, né? E, enfim, era uma auditoria ambiental, e aí uma questão de recipientes para gestão de resíduos, né? E aí ela falou, olha, mas ela viu uma não conformidade e falou, não, mas vamos corrigir aqui. Mas peraí, são Tá. várias lojas, você precisa fazer o rollout. Uhum. Aí eu falei, o sujeito falou, pô, legal, rollout. Depois eu vou vir aqui e vou fazer um follow-up do rollout, né? Uhum. Eu, eu olhando para ele, falando, pô, depois que você fizer o follow-up, você pode me dar um feedback do follow-up do rollout? Aí, aí o sujeito falou, pronto, parou, eu já não sei do que vocês estão falando, né?
Sim, Então, a comunicação, ela tem que ser adequada ao público-alvo, né? sim, O Chacrinha falava, quem não se comunica não se estrumbica. exato. Tem que saber comunicar e tem que saber se a outra pessoa entendeu, né? Se ela não entendeu, daí aí vira o feedback do follow-up do rollout, né? Aí o negócio degringola. Bom, as competências necessárias, né? Você pode ter um auditor que veio de Stanford e ele precisa dos rollouts, Sim. mas aí é aquilo que eu falei de auditar sistema, auditar um processo específico. Então, aqui, por exemplo, na Sanit, a gente tem equipe multidisciplinar. Se eu vou auditar um restaurante, geralmente eu pego uma nutricionista com formação. Se eu vou auditar Tá, um frigorífico, é melhor um veterinário. O médico veterinário está mais atualizado com CIF. É lógico que tem variações, pode, né? claro. O engenheiro de alimentos, que é bem eclético, mas ele também precisa ter o perfil de auditor, tá? E aí ele tem que saber lidar com conflitos, tem que ser uma pessoa firme, né? Porque é Uhum. muito fácil você receber uma resposta e engolir aquilo lá. Então tem uma série de quesitos do auditor. E você vê que é interessante que eu tive numa empresa que é empresa familiar, a diretora é herdeira, né, da família e a família é portuguesa, né? E ela estava falando que o filho dela fez medicina veterinária e perguntando para mim, o que você acha? Eu acho que ele devia ir na praia de inspeção, que eu acho melhor, né? E eles vão bastante para Portugal, tem família lá. Eu falei, pô, em Portugal, como é que é, né? Ela falou, putz, lá no o fiscal, não precisa ser veterinário, nada. O fiscal geralmente ele Sim. fiscaliza tudo. Eu falei, como assim? Não, ele fiscaliza tudo. Ele vai ver a parte fiscal da empresa, a parte Uhum. sanitária, e aí ele pode ter formação de economia, né? E vai lá. Sim, E aí está muito ligado também isso aqui está ligado ao checklist, né? Porque eles têm um roteiro que é muito bem feito. Então, e o português, assim como o europeu, o americano, ele não tem a zona cinza, ele é um pouco conforme e não conforme, né? sim, sim. Tem essa visão um pouco mais pragmática. E a gente não, a gente é mais criativo e ilustrativo, né? Então, Exatamente. aqui a gente tenta ter uma competência correta do auditor, né? Sim, sim. E a preparação dos auditados, né? Aqui também está ligado à comunicação, que eu acho que o auditado, ele tem que conhecer exatamente o que você vai perguntar para ele, o que você vai ver. É muito comum, sabe aquela auditoria surpresa? Oh, chegou um auditor aí, o que ele vai ver? O sujeito olha e fala, o que está errado aqui? Não sei o que está errado. Ele pega e esconde as coisas, ele não sabe se está certo ou se está errado. Então a gente tem o costume se é um checklist, né? Se tem um roteiro, dividir com ele. Falar, olha, você vai ser auditado nisso aqui, ó. Vou fazer essa pergunta para você. Você tem que saber se está acontecendo isso aqui, né? Esse tipo de comunicação é importantíssimo se você quer uma melhoria contínua, se você quiser cultura da qualidade. Agora, se você quiser lá pegar o cara no pulo do gato, né? E quer canetar uma não conformidade, tudo bem, você faz surpresa, não fala o que está errado e pega ele, peguei você. Eu acho que esse não é o objetivo. Então, essa comunicação, essa preparação da auditoria, ele receber antes o escopo, saber o que ele vai ser auditado, eu acho que é importantíssimo. É a famosa visita paraquedas, né? Você chega, cai lá e vamos ver o que está acontecendo. Isso para pegar a outra pessoa de calça curta funciona. Daniel, tem uma pergunta aqui que eu acho que é interessante. Atualmente, quantos protocolos de atendimento são compliance na indústria? É uma pergunta bem ampla, né? Mas você tem alguma É, referência? ó, tem uma certificação só de compliance, né? Hum, O compliance começou aí com a Lava Jato, né? sim. Começou a ter protocolos de compliance. Agora a pergunta quantas empresas estão sendo auditadas por compliance? Eu acho que da indústria, assim, quantos protocolos tem que
precisa ser atendidos, pelo que eu estou entendendo aqui da pergunta, do que você vê, né, de exigências legais ou exigências associadas ao tema compliance. Então, ao tema compliance, o que eu vejo é que quem busca mais auditar ou busca uma certificação é quem fornece órgão público, né? Tá. Esse pessoal que está buscando essa certificação de compliance, né? Que é Mas bem tem alguma, específico. A mas tem gente, alguma, desculpe, pode continuar, desculpe, te interrompi. a gente tem, a gente faz tudo é compliance, né? Quando você está seguindo, né? Você tem food fraud, food defense, né? Também estão Aham. ligados que são normas que estão ligadas ao compliance também, mas compliance especificamente a gente não atua muito, viu? Tá, Então, eu tá também não bom. saberia dizer quantas normas tem. Eu acho que a pergunta foi quantas normas É, tem provavelmente, para nessa linha. certificação de compliance. Tem Exato. a tem uma certificadora que, inclusive, ela começou, pegou essa norma justamente pós Operação Lava Jato e explodiu o mercado, né, Uhum. de, de compliance. Para eles, eles auditam bastante. E Perfeito. empresas que são ligadas a fornecimento a órgão público, a licitação, etc. Perfeito. Tem mais uma pergunta, como nós estamos chegando aqui a 1 hora do nosso tempo, e a gente Ixi, tem bastante slide aqui ainda, eu ixi, queria andar um pouquinho, tá, mas eu acho que as perguntas são importantes que estão chegando aqui para a gente. Eu vou passar mais uma para você, independente do conteúdo, porque esse conteúdo a gente vai compartilhar com o pessoal posteriormente, tá. né? Se você Eu dou uma permitir. corrida aqui. Não, pô, permito, pode compartilhar. Eu dou Tá uma bem. corrida também. Tá bom. A pergunta aqui, que eu acho que vale você também responder, poderia explicar em linhas gerais quais as principais diferenças entre uma certificação 22000 e FS, ISO 22000 e FSSC 22000? A FSC 22000, ela tem mais requisitos específicos. A ISO 22000, ela é de sistema. A Uhum. FSC 22000, ela entra um pouco mais no processo. Então, é Tá. uma certificação que pode exigir, por exemplo, eu falei o detector de metal, né? Uhum. A FSC pode exigir isso. A ISO 22000, ela vai dizer assim, olha, é importante para você o detector? Eu falo, não, eu controlo de outra forma. Então, Entendi. a ISO é só sistema. A FSC, ela é entre sistema, processo, produto, ela é um pouco mais abrangente. Em linhas gerais, tá? Tá. E aí a sequência dessa pergunta é, e na sua opinião, qual você indicaria para uma empresa de suplementos nutricionais que ainda não possui uma certificação? Ó, não possui certificação, posso ser bem sincero, eu iria começar pela IFS, Tá. porque vou explicar o porquê. A IFS, ela fez uma certificação que ela tem níveis, né? Uhum. Ah, Então verdade. você consegue com um nível básico. Eu acho isso fantástico, porque você consegue certificar, você busca um selo, porque o selo é legal, porque a Uhum. organização fica feliz. Pô, recebi o selo, né? Só que Sim. ela não está preparada para ter um HACCP, por exemplo, mas ela recebeu o primeiro selo. Aí ela se Tá. incentiva a ir à segunda etapa, né? Sim. Agora eu quero IFS com HACCP, agora eu quero IFS, né? Então eu começaria por aí. Porque se Tá. você começar na 22.000 e ao FSC 22.000, você está mexendo, eu não sei qual é o grau de cultura da Maturidade. qualidade, Hum. né? Ou de normas, procedimentos que tem a empresa, né? Então, às vezes é Sei. frustrante, porque é um negócio que demora 2 anos e você não consegue, tem que Hum. envolver muita gente. Então, o IFS, ele voltado muito a boas práticas, esse primeiro, você consegue esse selo e depois você pode partir para uma FSC, né? Mas eu Legal. começaria com IFS por esse motivo. Muito bem. E no final vai ter o seu telefone, a pessoa pode entrar em contato com você. Pode e a gente vai ajudar ela. Tá bom. Muito Vamos bem. lá. Bom. Hum. Agora falando se você usar o checklist é uma Tá. ferramenta que pode ser usada em auditoria interna se você Uhum. segmentar a auditoria. Então, eu tenho vários Uhum. checklists. É Uhum. importante porque numa auditoria de certificação, por exemplo, ele não tem checklist, ele segue a norma, ele vai procurar conformidades e não conformidades. E Tá. com checklist eu vou verificar tudo, não é amostral. Eu vou tentar verificar com aquela abrangência, sem erros, né? Vou seguir o checklist.
E aí, como eu falei, como eu falei do português, o português ele tem perguntas específicas, que aí é um padrão, não depende Sim, muito do auditor. Pode ser um economista auditando uma fábrica de laticínio, né? Agora, ou perguntas abertas. Então, aí um exemplo: a higiene ambiental está adequada? Piso, paredes, mesas, balcões, né? Então, se é um auditor bom, já conhecem, ele vai lá, não, vou dar uma não conformidade aqui, vou tirar um ponto aqui, porque realmente o piso está ruim. Mas aí vem outro auditor, eu não gosto muito. Eu gosto, quando eu uso o checklist, eu gosto de usar ele bem específico. Então, ali, temperatura da câmara de congelados número 2 está conforme? Eu não estou perguntando como estão as câmaras congeladas. As refrigeradas estão até 4 graus? Aí fica bem. Agora, se você conhece bem o cliente, se você consegue fazer um checklist bem específico, né? Então, na tua empresa, se você começar hoje a fazer um checklist e você for melhorando ele de mês a mês, deixar ele bem específico para a tua operação, você tem 3 geladeiras, você tem 3 perguntas para cada geladeira. Se você fizer isso, você vai ter uma quantidade de dados e souber trabalhar esses dados, vai ser excepcional, vai ser fantástico. A gente fez uma diferença. A gente tinha um cliente que ele queria a coisa muito padrão, né? Era uma rede de atacadista. E a gente fez essa experiência com o checklist, a gente foi especificando ele bem para o padrão do cliente, né? Foi fantástico, eu podia pôr qualquer pessoa para auditar. Se eu quisesse sim. pegar alguém na rua, vem aqui, ó. Tá aqui a pergunta, porque mais uma propaganda do clique. Tem o padrão lá, né? Tem a dica, né? Que é chamada Sim, dica. Você pode pegar a dica, ele vai lá, olha e pronto. Tá conforme ou não tá conforme. sim, sim. Então Eu vamos tenho lá. eu tenho uma pergunta Pode. aqui importante para você, da Luciana. Ah, Internacionalmente, ela Luciana. está no Canadá e Nossa, mandando pergunta aqui, tá? saudações do Brasil, Lu. Confesso que eu não sei como é que é o clima lá agora, não sei se está frio ou calor. As empresas no Brasil estão sendo cobradas para terem certificado social compliance sustainability? Como que tá essa percepção sua aqui? Grandes varejistas estão pedindo. Tá, Grandes varejistas estão pedindo. tá. Já começaram a pedir social, pedir a certificação. E, inclusive, nessa parte, né, você pegar a ESG, eles nem estão. Não, ainda ESG não, porque ainda está muito lusco-fusco isso, mas essa parte que a Luciana falou, Aham, eles estão pedindo certificação. Eles nem estão indo fazer auditoria interna, porque também é uma auditoria complexa, mas já estão pedindo certificação, tá? tá, perfeito, Já perfeito. existe isso. Tá bem. É, Bom, eu vou pedir bom, para você dar uma acelerada. Nós temos aqui uns 4 slides ainda, por conta do nosso tá, tempo agora. tá. Não, eu só ia falar então aqui da, É, da questão da. Não é questionário, esse slide seria da evidência objetiva, né? tá, Toda vez que das não conformidades, a gente é muito subjetivo, às vezes. Falar, não está conforme. Para ter uma não conformidade, tem que ter uma evidência sim, factual, né? Você sim. tem que ver aquilo lá. Então, isso facilita você demonstrar não conformidade, evitar discussões, né? Aham, Porque tava ruim, não tava ruim. Então, você tem que mostrar que infração que ele fez uma infração do seu manual, do seu procedimento, da legislação, qual o artigo, o que ele infringiu efetivamente, e mostrar a não conformidade, né? Mostrar, ó, a não conformidade está aqui, ó, você não atingiu. E está aqui. Então, a evidência objetiva é importante por isso. E ela aumenta a credibilidade da auditoria, porque se você faz uma auditoria e você não evidencia muito bem o que você encontrou, as pessoas podem falar: esse cara vem, fala um monte de coisa, nem é isso que aconteceu. Não foi isso que aconteceu. É mentira sim. dele. E vão questionar, né? Então, pode passar para o Tá bem, próximo. Daí eu falo, eu gasto um pouquinho mais de tempo nas fotos, né? tá. A evidência objetiva também ela facilita comparações entre uma auditoria e outra, né? Isso é Porque se importante. você faz bem específico, né, você consegue ver, olha, a não conformidade aqui ela foi bem alta, mas na segunda auditoria, ó, não está igual. Ela foi Sim, menor, eu não infringi tantas coisas, né? Então, essa comparação é importante é importante você ter essa evidência bem descrita para você poder fazer essa comparação, né?
Ó, só para um comentário, enquanto eu mudo de slide aqui, a Luciana colocou que é interessante isso, né? Porque ela trabalha numa empresa, numa indústria de alimentos, agropecuária, e que eles foram já auditados SMETA, Pilar 2 e agora exigência do Walmart, Pilar 4 que inclui a sustentabilidade. Só para trazer aqui um Ah, caso legal. internacional, né? Obrigado, Luciana, por você estar compartilhando aqui também com a gente, né? E ela está Ó, dizendo que não era nenhum auditor do Canadá, tá? né, olha só, não era nem do Interessante. Canadá. Luciana, depois eu vou te ligar, porque a gente está começando a ter demandas nessa área aqui, viu? Vou precisar da sua ajuda, tá? Inclusive num cliente que eu acho que você conhece quando você trabalhou com a gente. Muito bom. Bom, vamos lá. E aí da evidência objetiva, o que eu ia falar é que a imagem ela pode ser uma ferramenta muito boa para comparar, né? Como estava na primeira auditoria e na segunda auditoria, né? Só que a imagem tem que ser bem tirada, né? Então, por exemplo, e tem que ser tem que ter uma descrição clara, né? Usar a imagem eu acho muito bom, eu acho uma ferramenta boa. O Clique tem essa ferramenta de você ter a foto, porque a foto mostra qual que é o problema, que às vezes não dá para falar em palavras, né? Sim, Então, essa primeira imagem aqui da esquerda, que você vê a colmeia aqui de refrigeração, é uma foto legal para demonstrar a, a não conformidade, né? Mas ela não é uhum, ampla, ela não dá. Você não consegue ver a localização, como a da direita aqui, que você vê de uma porta isso enferrujada. uhum, Não precisava tirar uma foto tão próxima assim e uhum, por lá. O cara não sabe onde é essa porta. Então, tem que sim, ter. Quando você for fazer, a primeira coisa é ter uma foto ampla e você pode ter uma segunda foto mais específica, né? específica, sim, É. Se você vê essa foto da caixa suja, às vezes não é necessário você mostrar a sujeira ali, né? Então, muitas vezes o pessoal usa a foto, ele vê o problema e ele focou ali, né? E isso sim, é importante quando você usa o plano de ação, às vezes o e-mail vai direto para quem vai corrigir, para quem vai ter que sim. fazer ação corretiva e preventiva. Então, é importante que a foto seja bem tirada para ele entender o contexto, bem evidenciado, porque aí você não tem o trabalho de ir lá e explicar para ele. O negócio flui sozinho, né? E é É, lógico que. não, Pode até falar. porque você falou dessa questão do foco, e eu já vi na parte de avaliação de produto, que o cara fala assim, você está tendenciando, você está pegando só o problema É, para me dar também. mal. Por isso, quando você vai tirar uma foto de frutas num varejo, por exemplo, você tem que tirar uma foto ampla da gôndola. É, Eu preciso é, ver o todo e depois ver ali né? Porque senão é, tendencia até, mesmo que você mostre em números isso, a foto ela diz muito, ela impressiona, né? exatamente, E exatamente. aí algumas fotos, por exemplo, essa foto aqui do meio com a farofa aí, é necessária essa foto? Eu estou mostrando um produto sem identificação. Eu posso citar o produto, qual geladeira que ele Uhum. foi encontrada, e, enfim, não precisa da foto. Uma foto aqui para dizer que a porta estava aberta, às vezes não precisa. Ou se você quiser evidenciar, ok. Aí também não vejo muito problema. Aqui uma de segurança, né, que você vê do extintor. É legal que tem duas fotos, mas porque se Aham, você tirar só a primeira de cima, eu não sei onde estava esse extintor, né? sim, Então isso eu acho importante, né? Então tem as evidências aí que se você usar foto e explicar, elas têm que ser abrangentes, embasar as constatações que você está fazendo. Então tem que ter um embasamento, não basta fotos, tem que dizer o porquê. Por exemplo, a cortina aqui, ó. A cortina tá faltando uma cortina Por que que é aqui. importante? Porque tá na planta, no manual, no código tal, artigo tal, que era para ter, né? Então você tem todo o embasamento técnico para dizer que isso realmente é uma não conformidade. Perfeito. E aí acho que quando você vai tirar a imagem, é o que eu falei, é necessário tirar uma foto, porque quando você tem um checklist com foto, você usa muito isso, a ferramenta da foto, o relatório fica gigante e às vezes não diz mais nada, de tanta foto que tem, né? Sim. Tem que reconhecer o local, a descrição, permite ao auditado reconhecer onde está a não conformidade e ação, e ele vai dar um embasamento para ele fazer a ação corretiva necessária, né? Se a imagem e a evidência for bem descrita. Então, Agora, toma cuidado na não conformidade. isso aqui é legal, né, Daniel?
Isso aqui é legal. Ó, você sabe que para montar o checklist, o plano de auditoria, primeiro eu acho que você tem que desenhar isso aqui, né? Tá. Porque isso são, no final, são os indicadores, né? Então, quais Uhum. os indicadores que eu quero ter? O que que eu quero enxergar, né? Então, aí você vê aqui você vê uma média geral aqui em cima do gráfico, você vê a evolução. Isso aqui é só um modelinho que desenharam só para gente, bem simples, tá? Você vê Sim. a evolução de julho para agosto aqui. Aí você vê por unidade, aqui média por Uhum. avaliado. Esse, Uhum. esse BI aqui, ele é todo Uhum. com filtros, ele é interativo. Então você clica na loja, Tem você aqui, pode ver né? só, Tá. só a da Ah, loja, né? uhum. Perfeito. E aí a gente tem a divisão de ranking de setores Uhum. e indicadores, que no clique Uhum. são os tópicos, né? Uhum. E tem um outro nome, né? Mas a gente chama de setores por quê? Porque quando você faz auditoria, se você usa o checklist, você tem que seguir um roteirinho para você não ir e voltar Sim. várias Sim. vezes, né? Então aqui Sim. você enxerga, ó, qual que é o meu maior problema? É no estoque. Mês que vem eu vou Sim. trabalhar o estoque, tá ruim. Sim. E esses indicadores, eles estão tagueados em todo. No recebimento, eu tenho controle de pragas, eu tenho indicador de documentos e registro, de validade. Então, aqui eu consigo só puxar os indicadores, né? Então, eu tenho um problema aqui de armazenamento e higiene ambiental, pode ser em todos os setores, né? Então, é legal isso. Eu tenho um varejista que ele não conseguia aumentar a nota. Ele chegou nos 75% e ali ele nunca conseguia aumentar. Eu falei para ele: olha, vamos olhar o dashboard, vamos ver qual é o Uhum. problema. Nos últimos 12 meses, o seu problema era higiene ambiental, Uhum. validade e Uhum. temperatura. Vamos trabalhar isso com todos os gerentes? Vamos. Fizemos uma reunião, tudo, vamos trabalhar isso, manutenção, todo mundo envolvido. Foi para 90%. Ele É, foi exatamente no que estava, e era o foco que a vigilância mais pegava no pé pegava, dele. pegava. É, isso funciona demais, demais. Exatamente. Então, essa análise estatística aí que você faz, você consegue avaliar a eficácia, se você está melhorando ou não, fazer um benchmark, né, que você consegue comparar os setores, as unidades. Isso é importante. E se você tem várias unidades, né, um varejista, por exemplo, é importante você ter esse benchmark, porque você pode pegar, ó, esse cara é muito bom em recebimento e esse é bom em higiene ambiental. Vamos ver o que cada um está fazendo para ver o que Claro. pode melhorar um para o outro, né? Priorizar ações, que foi o exemplo que eu dei, né? Você vai priorizar, ó, vamos priorizar a higiene ambiental, que é a nota que a gente tem ruim, né? Vamos melhorar isso aqui. E você tem recomendações mais fundamentadas, né? Você vai recomendar trabalhar a higiene ambiental, trocar fornecedor, por exemplo, porque você tem um dado lá, né? Sim. E o Oi, desculpe, relatório, desculpe. Eu mudei sem não, querer aqui, viu? não, mas pode mudar, já estamos Pode? passando Tá, aí, pode. tá bom. E isso é importante, esse dashboard, porque eu vou te falar, o relatório, ninguém lê. Antes o diretor não lia, hoje o gerente não lê, o coordenador não lê, e o operador, o encarregado da área, putz, ele prefere o TikTok. Não dá para você vir com um relatório gigante, cheio de coisa, né? Sim, sim, Então, a gente, além do dashboard, a gente tem os highlights que a gente manda, sim, né? Que é sim. bem resumido, que é para o cara saber, olha, é só para fazer isso, isso e isso, né? Então, então é a comunicação, né? A comunicação com o cara. Não dá para falar no feedback do rollout, é, tem que ter uma comunicação que o cara entenda, né? É lógico que ele tem que também ler um pouco, tem que se adaptar. Como diria minha mãe, é caminho do Sim, meio, né? Nem sim, tanto para sim, lá, sim. nem tanto para cá, né? E aí você tem um monitoramento do seu monitoramento, né? Esses resultados apresentados dessa forma, você enxerga tudo e consegue fazer o que a gente quer, que é a melhoria contínua. Essa ferramenta do dashboard, de você colocar os dados dessa forma, traz um engajamento da cultura da qualidade que a gente estava falando lá no começo. Porque Perfeito. ele começa a enxergar melhor e começa a ver evolução, ver onde ele precisa trabalhar, ele começa a enxergar a qualidade como uma ferramenta que ajuda ele. Agora, Sim, imagina se você inclui nessa. Eu mostrei só de qualidade de alimentos, tá? Agora, inclui aí segurança do trabalho. sim. Inclui aí a parte ambiental. Segurança do trabalho, por exemplo, se você tiver uma auditoria bem feita, você pode evitar reclamação trabalhista numa empresa, né? Ah, não deram EPI,
que mais tem de reclamação é eu trabalhava na Câmara Frigorífica e não tinha EPI. Pô, eu tenho um dashboard que me avisa, pode me mandar um e-mail dizendo se o cara não assinou o EPI, não tem o documento do recebimento Sim, de EPI, né? sim, Então, perfeito. aí é infinito, né, as possibilidades. Mas eu diria que esse é eu começaria por aí, é desenhar na caneta mesmo. Falar, eu queria um gráfico que me mostrasse exatamente isso. O que você quer ver? Quero saber quantas vezes o pessoal vai no banheiro. Tá bom, vamos, põe aqui o gráfico e vamos ver como a gente vai medir isso. Mas primeiro, qual é o dado que você quer ter, né? O que é Nossa, qualidade para você? O que você concordo, precisa? concordo em número e gênero com você também, porque assim, primeiro, escreve no papel, me fala o que você quer ver, e a partir daí nós Isso. vamos descer para entender como que a gente registra essa informação. Perfeito. E eu queria compartilhar aqui, indo para o nosso fechamento, essa informação, Daniel, é um dado, né, aqui interno nosso, que nós acompanhamos também com uma empresa do setor de alimentos e bebidas. Olha só que interessante, 7 anos de coleta de dados. A linha azul que está aqui são os fornecedores que entraram no ano 1 e permaneceram em todos os anos até o ano 7. Então, a nota dele na primeira auditoria, que era 65, no sétimo ano estava em 91,5. É que aqui não tem um único fornecedor, é um grupo, tá? É, o Então, é a grupo. média do grupo, por isso que demora tanto tempo. Tem gente aqui que no primeiro ano já foi para 90, né? E os que entraram na sequência vêm também ganhando tração. O que a gente percebeu é que quando o distribuidor, fornecedor, o produtor, a indústria permanece nesse ciclo, ela vai evoluindo e ela ganha maturidade nesse caminho e ganha mais robustez nos seus processos. Eu acho que isso que é o que chama bastante atenção. A gente tem acompanhado. E também, como você citou, aqui tem uma série de perguntas, mas quais que trouxeram a né? E É, como que a gente identifica isso para voltar a crescer na nota, naquele ponto crítico, atuando naquele ponto crítico, né? fazendo E a velocidade, uma. Pode claro, falar, vamos, desculpa. por favor, não, vai, vai, por favor. Não, fazer ação com o filho, não escova os dentes. Só quando você demora para escovar os dentes, vai entender, porque isso aí é uma educação também. Toda vez que ele é auditado, ele vai se educando, ele vai entendendo, olha, é isso que você Exato, quer. Então a nota vai sim, melhorando, porque ele entende, chegou o auditor, eu já sei, eu sim, preciso fazer isso certo, né? sim, exatamente isso. Então, eu só trouxe essa imagem para fechar um pouco aqui todo o conjunto de informação que você trouxe. Eu deixo aqui o contato da Sanity, né, do time todo. Está em São Paulo, está ali na Avenida Paulista. Para quem vou deixar aqui, mas depois, daqui a pouco, compartilho o link aqui da apresentação. Provavelmente amanhã a gente já tenha isso. O time também nosso aqui está me passando que tem algumas outras perguntas que a gente não está respondendo aqui. No encontro passado, nós recebemos isso, a gente respondeu, foi muito legal. A gente tem tido bastante cuidado em responder essas perguntas, o que nós não soubermos aqui, a gente vai consultar o Daniel também. E, Daniel, então, parece pouco tempo, aliás, parece muito tempo quando a gente vai falar em 1 hora, e de repente você está em 1 hora e 20. As pessoas se programam para ficar 1 hora, então a gente fica tendo esse Não, tá cuidado certo. de administrar um pouquinho esse Não, processo. eu Muito agradeço obrigado. aí. Não, por favor, fale. Não, agradeço a paciência de todos. Espero que tenham gostado. E é muito bom falar com você, Jean. Você é um parceiro de anos aí, ó, uma referência pra gente aqui. E agradeço aí a oportunidade. Recíproco também é vamos dizer, um desenvolvimento conjunto, né? Eu tenho bastante cuidado e a gente tem muita atenção todas as vezes que vocês nos acionam. Então, é um processo que a gente sabe que tem coisas a ser desenvolvidas. Então, agradeço você disponibilizar o tempo, o Kleber, todo o time, Ricardo, a Ana, todo mundo que sempre nos dá atenção internamente. Conta com a gente e vamos ver o que a gente fala numa próxima. Vamos pensar no próximo, né? Você deu alguns exemplos aqui que eu acho que ficaram, de certa forma, até superficiais por conta do tempo. Então, a É, gente pode organizar uma próxima conversa também. podemos fazer mais específico. Com Perfeito. certeza. Estou à disposição aí para as perguntas e vocês pegaram o e-mail, se quiser compartilhar com todos depois,
Fiquem Tá à bom. vontade aí, entrar em contato. A gente está sempre aberto, inclusive para receber pessoas aqui. O Gia já veio aqui, o nosso café é muito bom. Venham tomar um Tá cafezinho. bom. Tá ótimo, gente. Muito obrigado a todos que estão presentes também. Vou parar aqui o compartilhamento. Desejo, então, um bom restinho de semana e, mais uma vez, agradeço a presença e participação e paciência de estarem aqui com a gente nesse encontro. Um abraço a todos. Um abraço.